Olá, bem-vindo a mais um episódio do quadro Família com Propósito. É isso aí, sejam bem-vindos e hoje nós vamos continuar falando sobre esse tema da comunicação. Se você ainda não assistiu o último episódio, que fala, né, a comunicação como a chave do relacionamento, nós vamos deixar aqui nos cards para vocês assistirem, né? E hoje nós vamos falar de 10 princípios para melhorar a comunicação no lar. Sim. Bom, Jesus ele foi um ótimo comunicador, né? A palavra do Senhor diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, o próprio Deus ali, né? Ali na figura de Jesus, veio para a Terra, né? E em todo a sua vida ali, o seu ministério, ele nos deixou muitas lições, inclusive sobre comunicação. Bom, o primeiro princípio que a gente quer falar sobre a comunicação, né, para melhorar a comunicação no lar, é que a comunicação é sempre uma mão de duas vias. Não é só um fala, né? É um fala, o outro ouve. E depois o outro vai falar. E a gente também tem que aprender a ouvir, né? E tem um ponto interessante nisso, que não é só o ouvir. A gente precisa ouvir com atenção o outro. É dar atenção. É olhar no olho quando estiver conversando e deixar o que está fazendo. Porque muitas vezes a gente está fazendo algo e a outra pessoa vem conversar e a gente continua fazendo. Tanto o homem quanto a mulher. Ou ela está lavando a louça, ou ele está consertando alguma coisa. Para e vai conversar. E dá atenção plena. Não só com o ouvido, mas com os olhos, com as expressões faciais, com tudo, né? Porque a gente fala que você não está só ouvindo com os ouvidos, você está ouvindo com o coração também. E isso, dessa forma, talvez você entenda coisas que, se você não estiver prestando muita atenção, você não perceberia, passaria batido, né? Então, o primeiro ponto é esse, comunicar. A comunicação é sempre uma via de duas mãos, né? Cada um tem a sua vez de falar e a sua vez de ouvir. Isso é muito importante, porque quando você está ali tentando se comunicar e o outro, né, a outra parte não está ali prestando atenção, não está dando ali a devida atenção, é muito ruim, é muito frustrante, é algo que deixa a gente assim muito entristecido, né? Então é algo que a gente precisa mesmo prestar atenção, a gente precisa mesmo mudar, não só ali na comunicação com o cônjuge, mas na Com os comunicação filhos. do lar no geral, né? Eu mesmo já passei por situações assim, principalmente das crianças falarem e logo após, mãe, você está prestando atenção no que eu disse, no que eu falei? Então, isso, nós precisamos ter esse hábito de parar, ouvir. E é o que o Zé Augusto falou, não ouvir somente com os ouvidos, ouvir com o coração. Ouvir, assim, interessado naquilo que o outro está dizendo, se preocupando em dar ali uma resposta, um retorno, né, daquilo que você ouviu. É muito importante. Isso. O segundo ponto é sempre escolher a hora certa para se comunicar. Isso na verdade, não é só o momento certo, né? Na hora que você está ali, precisa resolver algo. Mas o que a gente não pode é deixar a coisa ir passando, né? A gente precisa ter um momento para conversar e não ficar evitando a conversa. Então nós precisamos escolher, falar, nós precisamos conversar sobre isso. Pode ser que agora não seja o momento adequado, mas nós precisamos resolver isso, né? Ou porque está ali com os filhos junto, mas precisa ser resolvido. Então, é necessário que o casal tenha momentos ali para conversar, para poder trocar ideias,
e resolver as suas pendências, resolver ali alguma coisa que não esteja esclarecida, né? Então é necessário ter momentos para conversas muitas vezes difíceis, né? Uma questão nesse ponto que o José Augusto falou, de tirar um momento para conversar e não deixar a coisa se arrastar, porque às vezes você tá ali com sentimento, tá entristecido com alguma situação, não gostou de algo que o outro fez ou que o outro falou, a gente sempre precisa colocar esses pontos em conversas, sempre mostrar o nosso sentimento, né? E quando há ali uma discussão, às vezes uma briga ali, é preciso se resolver. Tem um versículo que diz isso, né? Não se ponha o sol sobre a sua ira. Ou seja, não vá dormir com pendência. Não Exatamente. vá dormir chateado ali com o outro, magoado ali com o outro, sem se resolver. Então, primeiro converse, coloque ali os pontos, né? Chegue numa solução ali dessa discussão, desse conflito, mas converse, não deixe passar. Isso. Terceiro ponto é falar sempre a verdade, mas falar com amor. E aí já é um pouquinho mais difícil, nós temos uma natureza, né, uma tendência já pecaminosa, e a gente omite ou mente, acaba não falando a verdade. E é necessário que a verdade seja falada. Às vezes não é fácil, pode ser constrangedor para um ou para outro, e até porque, como a Vanessa falou, de falar de sentimentos, muitas vezes a gente se constrange em falar, né? Mas é necessário que se fale a verdade. E saber falar com amor, né? Esse é o outro ponto. E tem a ver, né, com a questão da ira, da raiva, que nós ainda vamos falar em alguns outros pontos aqui. Sim, essa questão também de se expor, né, e de ser sincero a hora que você vai expor os seus sentimentos, porque às vezes são coisas mínimas e coisas, às vezes você acha que é insignificante, mas você guarda, você não fala, aquele sentimento vai crescendo dentro de você e vai dificultando as coisas, vai dificultando as conversas, vai dificultando o convívio, então não pode deixar, por mais às vezes mínimo que seja o problema, sempre fale, sempre se abra ali com o seu cônjuge e converse. Muito importante. Isso. Né, até porque vai se avolumando, né? Você Sim, pode achar que é pouco, algo pequeno agora, mas isso aí vai se acumulando, né, com o tempo. uma coisa que e isso tem muito a ver com a linguagem do amor. É um ponto que talvez a gente possa trazer num próximo vídeo, mas tem pessoas que se sentem amadas, às vezes com uma palavra de afirmação, e às vezes a gente não tem esse hábito de fazer. Eu mesmo, o Zé Augusto, uma das linguagens dele é a palavra de afirmação, e eu tenho dificuldade em elogiar, dificuldade muitas vezes em apoiar, então, e eu sei que isso deixa ele chateado, mas é preciso que muitas vezes ele me fique ali me lembrando e às vezes cobrando mesmo isso de mim, essa postura minha, para que eu possa ali dar um retorno à expectativa que ele tem. Isso. Outro ponto, o quarto ponto nosso, é não usar o silêncio para frustrar o outro. Isso é mais do homem fazer, a mulher faz também, mas isso é mais característico do homem fazer, né? Ficar quieto na conversa. E isso causa uma frustração muito grande no outro, né?
A intenção talvez até seja essa, mas isso não pode acontecer, né? Como a gente falou no item anterior, tem que falar e falar com amor. O silêncio, ele quebra essa questão da fala, quebra a questão do amor, né? Então, é preciso que haja essa conversa e que ela seja... não pode ter o silêncio, ela não pode ser quebrada a comunicação. Até como nós falamos lá no primeiro item, né? A primeira coisa é que é uma via de duas mãos. Então, um fala, depois o outro precisa falar também, né? É muito frustrante quando você fala e aguarda ali o retorno da outra pessoa e isso não ocorre. Desestabiliza qualquer um. É. Muito, muito ruim. Nosso quinto ponto é não ser precipitado ao responder. A gente precisa, né? Já falamos no primeiro item de novo, é uma via de duas mãos. Então a gente tem que falar, mas a gente também precisa ouvir. Tem um momento de ouvir. E muitas vezes a gente interrompe o outro, quer falar por cima, e aí isso aí vai virar uma situação, que é o próximo item, inclusive, nós vamos falar. Mas precisa, né, essa questão de ouvir tudo o que o outro tem para falar. Senão a gente começa a tirar conclusões precipitadas, já fala por cima, reage em cima de uma coisa que nem aconteceu. Olha, eu não sei se, como a gente falou no item anterior, né, da questão do silêncio, que o homem pratica mais isso, eu não sei se essa questão de interromper, se a mulher pratica mais isso, mas pelo menos aqui em casa isso acontece muito e da minha parte. E eu sei o quanto deixa o Zé Augusto frustrado essa situação. Ele está falando e eu quero continuar aquilo que ele tá, eu quero adivinhar o que ele vai falar, e ele fala, mas você não sabe nem o que eu vou falar, deixa eu terminar. Nossa, isso acontece muito aqui em casa. E assim, da minha parte, eu sempre sendo a que interrompe, a que quer falar no meio, a que não deixa terminar. Eu preciso ouvir mais. E aí, aí, olha como que é um problema, né? E o homem, para se vingar do negócio, ele fica em silêncio. Aí ele não fala mais. Pronto, aí já virou, acabou a comunicação. Né? Então, você vê, uma coisa leva a outra. Sim. Então, a gente precisa aprender a lidar, cada um saber da sua falha, para poder se conscientizar e saber lidar com ela. Né? O próximo item, o sexto item, é não se envolver em rixa. É não deixar com que a coisa tome um rumo de briga. Né? Porque aí acontece isso. Não fala a verdade, ou não fala com amor, interrompe o outro fica em silêncio, aí o negócio vira uma briga, vira uma discussão. E aí não pode acontecer. Então a gente precisa evitar, e pode, né, em muitos casos, ir até para agressão um do outro. Né? Nós já falamos, né, no vídeo anterior, de querer ter a demonstração de força, quem pode mais. A comunicação, ela não é, no relacionamento, na vida conjugal, não é uma disputa. Não é uma briga para ver quem ganha a conversa. É uma tentativa dos dois se entenderem e acharem a melhor solução para o casal, para a família. Não é o que é melhor para mim, não é o que é melhor para ela, mas é o que é melhor para nós enquanto um casal. Então, se vai para o lado da briga, a demonstração de força, vamos ver quem ganha, aí acabou, não tem mais a comunicação. Sim. O próximo ponto é não responda com raiva. E um item leva ao outro, né? Então, assim, se um interrompe o outro, se um fica em silêncio, aí já começa a virar uma disputa. E falar com raiva, nós falamos lá no item 3, né? Tem que falar a verdade e com amor. Então, esse item é o oposto, né? Você falar com raiva não é uma briga, né? Nós precisamos falar com amor, entender o lado do outro, por que o outro fez, por que o outro falou. Então, precisa saber ouvir e precisa saber ter o controle emocional.
Pode ser que a gente sinta raiva, sim. Não é que a gente não vai sentir, que a gente vai. Mas a gente precisa saber se controlar para não passar isso na conversa. Inclusive, essa questão é um ponto importante quando muitas vezes o casal está conversando e os filhos podem não estar ali, mas se eles estiverem próximos, eles percebem o que está acontecendo. E aí eles veem que só falam, os pais só conversam, só falam com raiva, só discutem, brigam. Eles começam a ter esse tipo de comportamento também. Né? Os filhos são reflexo do comportamento dos pais, das experiências que eles vivem com os pais. Então, se não há se a conversa com amor, só na base da raiva, os filhos vão refletir isso também. E entra aquele versículo nesse momento, né? Você até pode se irar, mas não pode Não pode pecar, né? pecar. Então, quer dizer, saber se controlar é difícil, né? Próximo item, né, o item 8, é evitar aborrecer o seu cônjuge. É assim, tem gente que faz de pirraça as coisas para poder aborrecer o outro. Né? Então, se eu estou magoado com alguma coisa, se eu estou chateado, eu vou começar a ficar cutucando ela, fazendo coisas que ela não gosta. Então, assim, a gente não precisa ter o diálogo, ter a comunicação, né? Porque esse não é o caminho, né? Ficar aborrecendo o outro, ficar ali criticando, que nós vamos ainda falar sobre isso, né? Sim, essa questão, assim, no fundo, a gente sabe o que magoa o outro, a gente sabe também do que o outro gosta, mas muitas vezes a gente não está disposto a fazer. E sabendo dessas coisas, a gente pode usar para o lado negativo. Isso é muito ruim. Usar como uma arma, né? Para Exatamente. atacar o outro. Isso não pode acontecer, né? A gente tem que evitar ao máximo chegar nesse ponto. Sim. O nono item é algo que a gente precisa estar muito atento, mas ele é difícil de fazer, por incrível que pareça. Esse nono item é estar sempre disposto a dizer 3 coisas. Então são 3 coisas aparentemente simples, mas que a gente não fala. Primeira é eu estava errado. Como é difícil admitir que a gente está errado. Porque a gente sempre quer ter a razão, a gente sempre quer ser o dono da verdade, a gente não admite o erro. E é preciso reconhecer e falar. Não só reconhecer que está errado, mas falar, né, para o outro, ó, eu estava errado. Né? A segunda coisa é falar, por favor, me perdoe. Pedir o perdão também faz parte. E às vezes a gente sente, né, que quer ser perdoado, mas não fala. Tem vergonha. Ou, né, como é difícil pedir perdão para o outro. E falar, eu amo você. Na fase do namoro, é comum. Já no casamento, já vai ficando mais difícil. Já vai tendo menos expressões, gestos de carinho, de amor, né? E falar eu amo você é muito importante, inclusive falar e demonstrar o carinho, o respeito e o amor na frente dos filhos, né? Os filhos precisam ver que os pais se amam, que os pais têm um bom relacionamento. Então falar e demonstrar esse amor na família, né? Como uma família. São 3 pontos. Para mim, 2 são mais difíceis. Para mim, o mais difícil é pedir perdão. Reconhecer eu acho um pouco mais fácil. E falar eu amo você também não é difícil para mim. Até a gente passou por uma situação esses dias, né? E eu reconheci meu erro e pedi perdão para o José Augusto.
Mas, assim, até chegar ao ponto de você falar, É difícil. é difícil. Você vê ali que você está errada, mas você fica relutando. Gente, é para ser algo tão simples, né? Você reconheceu, você enxergou, fala, nossa, eu falhei nisso. Mas eu passei o dia inteiro para a noite falar, nossa, você me perdoa por isso. Mas eu já tinha reconhecido e visto que eu tinha errado há horas antes, mas fiquei relutando. Nós precisamos melhorar muito, muito, muito isso. E o 10º ponto é não culpar ou criticar o seu cônjuge. É muito fácil colocar a culpa no outro, né? Mas muitas vezes, ou normalmente, a culpa é nossa. E a gente quer mudar o outro, e a gente critica, a gente fala, enumera os defeitos do outro. Mas falar das qualidades, É. a gente não fala. Como a Vanessa falou, tem a questão das palavras de afirmação. A gente só fala palavras de negação. As de afirmação, a gente não fala, né? Eu tenho vergonha de ficar te elogiando, eu tenho vergonha, mas vergonha de criticar a gente não tem, né? E esse é um exercício que a gente precisa praticar muito, até com nós mesmos. Por exemplo, se alguém perguntar para você, fala um defeito e uma qualidade. Às vezes é muito mais fácil a gente apontar os nossos próprios defeitos e as qualidades, né? Então a gente precisa também ficar atento a isso outra situação assim é você falar mal do seu cônjuge para outras pessoas, ficar falando mal dos seus filhos para outras pessoas, que meu filho é isso, que meu filho é aquilo. Isso é muito ruim. A gente não deve fazer isso. Com certeza, E é né? algo comum, assim, é algo comum. E às vezes a gente quer ali desabafar, né? E um conhecido, né? Com um amigo, uma amiga e falar mal é muito ruim. Essa questão de criticar, né, ou culpar, a gente precisa se resolver. E lógico que pode haver uma crítica, mas ela precisa vir acompanhada de uma solução, de algo para o crescimento. Uma crítica no sentido de uma correção, de uma ajuda para que o outro melhore, para que o outro cresça, para que o relacionamento se desenvolva, né? Não uma crítica para denegrir o outro ou para deixar o outro para baixo ou criticar por criticar, né? Sim. Então é isso, esses são os 10 princípios para melhorar a comunicação no lar, né? O que o casal precisa fazer, precisa entender para que possa construir um relacionamento saudável. E isso, o casal poder fazer isso de forma que passe isso para os filhos, para que os Sim, filhos, quando formarem as suas famílias, possam replicar. Se a gente ensinar coisas ruins e dar maus exemplos, eles com certeza vão replicar isso nas famílias que eles irão formar. Então a gente precisa dar bons exemplos, essa questão de demonstrar mesmo o amor, o carinho, o respeito, a admiração. A gente precisa ensinar muito isso para os nossos filhos. E a gente não vai ensinar falando, a gente vai ensinar demonstrando. demonstrando. É isso aí. Então, se vocês estiverem gostando desse quadro, né, já deixa o seu like, curta aí, né, e comente. Fala pra gente o que vocês estão achando, se estão gostando, se tem sugestões, né, de algo que vocês querem que a gente fale aqui sobre o relacionamento, sobre a família como um todo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, para quem você acha que é relevante este assunto, que você possa compartilhar e ser canal de bênção na vida de outras pessoas também. Isso aí, até o próximo episódio.